Supremo Tribunal Federal abre ano judiciário de 2019. O presidente do STF fez um balanço dos trabalhos realizados pela Corte no ano passado. Em discurso de abertura, ministro Dias Toffoli falou sobre os desafios para este ano e da tragédia de Brumadinho. Presto solidariedade às famílias, às vítimas e a toda a população da região. Ministério Público Federal recomenda órgãos técnicos a não emitirem licenças para barragens como as de Mariana e Brumadinho. 3 recomendações foram encaminhadas ao IBAMA, à Agência Nacional de Mineração e à Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais. STJ concede liberdade ao ex-governador do Paraná, Beto Richa. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, estava preso desde o dia 25 de janeiro. Ele é investigado por supostamente receber propinas da empreiteira Odebrecht e de empresas concessionárias de rodovias. E na série Como Funciona a Justiça, a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal traz todas as diretrizes deste processo, desde a condenação em regime fechado até a progressão para os regimes semiaberto e aberto. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal abriu as atividades do Judiciário deste ano. Uma sessão solene marcou a retomada dos trabalhos após o recesso. O repórter Gabriel Seafrey acompanhou tudo e nós vamos conversar com ele para as informações a respeito desta primeira sessão de 2019 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. A sessão solene começou por volta de 10h20 da manhã e durou aproximadamente 1 hora. O discurso de abertura do ano do Judiciário foi feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Ele destacou o papel da justiça para a manutenção da democracia e também das instituições. Se solidarizou com as vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho na semana passada. Vamos acompanhar todos os detalhes na reportagem. Na abertura da sessão solene, após os cumprimentos, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, lamentou a tragédia ocorrida em Brumadinho na última sexta-feira. Ele ressaltou que o Brasil espera rigor e celeridade na apuração das responsabilidades para que seja feita a justiça. Presto solidariedade às famílias, às vítimas e a toda a população da região. Essa lamentável tragédia é uma prova dolorosa de que é preciso mais agilidade nas ações administrativas, políticas e jurisdicionais. O presidente do STF fez também um balanço dos trabalhos realizados pela Corte no ano passado. O Supremo fechou 2018 com o menor acervo dos últimos 20 anos. 38.675 processos em tramitação. Em comparação a 2017, esse número é 14,9% inferior. Foram mais de 126 mil decisões, entre monocráticas e colegiadas. Nosso judiciário é um dos mais produtivos do mundo. Cada um dos 18 mil juízes brasileiros decide, em média, 1.819 processos por ano. 7,2 casos solucionados por dia útil. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que deixa o cargo nesta sexta-feira, citou o poeta Antônio Maria, que consagrou a frase brasileiro, profissão esperança, se referindo à esperança que o povo brasileiro deposita nos novos governantes, citando as tragédias de Brumadinho e Mariana. O país já não suporta mais testemunhar, senhor presidente Dias Toffoli, tragédias como a de Brumadinho, que reproduz, em circunstâncias quase idênticas e intoleráveis, a de Mariana, 3 anos antes. Corrupção, negligência administrativa, desprezo pela vida humana. Quantas mortes serão ainda necessárias para que isto mude? Até quando? Pergunta o povo na sua sede de justiça. A resposta terá que ser dada pelos novos governantes. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também lembrou da tragédia de Brumadinho e pediu celeridade das instituições no auxílio às vítimas e na responsabilização dos culpados pelo rompimento da barragem. Ela destacou ainda a importância do trabalho do STF. Esta Corte é a garantia das garantias, sendo o dever de todos nós respeitá-la e fazer sempre com que seja respeitada em suas decisões.
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, destacou as reformas previstas para serem discutidas este ano e convocou o povo brasileiro e os três poderes para se unirem em pacto nacional para enfrentar os desafios. Ressaltou ainda que conta com a participação do Judiciário para isso. Convoco a todos os integrantes do Poder Judiciário para ajudarem na missão de restaurar e reerguer nossa pátria, restabelecendo o primado da obediência às leis, sem o qual uma sociedade de massas como a nossa se torna uma mera anarquia. Mais cedo, a repórter Evelyn Araújo acompanhou a movimentação aqui do lado de fora do Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir na reportagem. A segurança ao redor do STF foi reforçada. Tudo para receber as autoridades dos poderes executivo, legislativo e membros do judiciário. O primeiro a chegar foi o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Ele recepcionou o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Também vieram à sessão solene de abertura do ano judiciário a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e os comandantes das Forças Armadas. E a gente conversa agora aqui no estúdio com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Karina, que acompanhou tudo ao lado do Cadu, né? Agora há pouco. Por isso que eu não disse boa tarde agora. Bom, vamos lá, Karina. Hoje tivemos a abertura do ano judiciário, essa solenidade que contou com autoridades dos três poderes da República, que dá início aos trabalhos, digamos assim, da Corte, mas é bom deixar claro que a Corte, ela trabalha desde dezembro, não parou. Exatamente. Só a sessão. Esse mês de janeiro, na verdade, ele trata-se do mês de férias dos ministros. Mas aqui no Supremo Tribunal Federal, conforme determina o próprio regimento interno, o presidente da Suprema Corte responde pelas causas mais urgentes e que chegam ao tribunal. Então, na primeira quinzena, o ministro Dias Toffoli, ele respondia por esses processos, e em seguida o ministro vice-presidente Luiz Fux assumiu, e com a abertura dessa sessão com os trabalhos do Poder Judiciário aqui no Supremo Tribunal Federal, com a sessão de hoje, os trabalhos de todos os ministros são retomados. E a partir da semana que vem, já temos calendário agendado com pautas dirigidas, lançadas no próprio site do Supremo Tribunal Federal, tanto para as sessões das turmas, que ocorrem às terças-feiras, a primeira e a segunda turma do Supremo, como também a pauta dirigida das sessões plenárias, que acontecem comumente nas tardes da quarta-feira e quinta-feira. Então, a partir da semana que vem, eu trabalho aqui no Supremo Tribunal Federal com carga total. E como já deu para perceber, né, a gente percebeu um pouquinho o tom, já tivemos decisões, a gente acompanha daqui a pouco com o nosso link, repórter Gabriel Ciafrei, mas o semestre promete ser movimentado no Supremo Tribunal Federal. Mais de 1000 processos estão liberados para a pauta de julgamento no plenário. Vamos acompanhar na reportagem. 44 sessões plenárias vão ser realizadas no primeiro semestre de 2019. A pauta de julgamentos já foi definida. Os assuntos vão desde temas ligados a direitos sociais, questionamentos à reforma trabalhista de 2017 e ainda na área penal. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, também organizou algumas sessões temáticas que vão discutir apenas um único tema, como, por exemplo, demarcação de terras indígenas, direitos de servidores públicos e questões ambientais. Na primeira sessão está previsto o julgamento sobre prazos para recorrer à justiça no âmbito civil e penal. No mesmo dia, também há um recurso do deputado federal Bernardo de Vasconcelos, que questiona a decisão que aceitou denúncia contra ele. Ainda em fevereiro, os ministros devem julgar ações que tratam da criminalização da homofobia. O Partido Popular Socialista pede que o STF declare omissão do Congresso por não ter votado o projeto que torna crime a homofobia. A constitucionalidade da prisão temporária é um dos destaques do mês de março. Um dos argumentos é que essa forma de prisão tem sido usada como condução coercitiva, proibida pelo STF em 2018. Em março, também será realizada a primeira sessão temática,
questões ambientais vão ser discutidas em todas as ações do dia 28. A expectativa para abril é a volta ao plenário da discussão sobre a validade da prisão após condenação em segunda instância. São 3 ações que pedem que essas prisões sejam proibidas. O argumento? Garantir a presunção da inocência. Já no fim de abril, a Corte vai se debruçar em ações que tratam de questões de demarcações de terras indígenas. Essa será mais uma sessão temática. No começo de maio, a Corte deve julgar processos sobre a necessidade do Poder Legislativo nos estados a autorizar prisão cautelar de deputados estaduais. O mês também será marcado pelo debate sobre o foro por prerrogativa de função, agora para defensores públicos e delegados nos estados. E ainda em maio, a Corte pode decidir qual a responsabilidade do poder público em casos relacionados à contaminação pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, chikungunya e da zika. Junho começa com um grande debate. Os ministros retomam o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Em discussão nesse processo, a Lei de Drogas de 2006, que diz ser crime portar consigo drogas. Esse é um caso que a decisão vai valer para todo o país em julgamentos semelhantes. A reforma trabalhista de 2017 entra na discussão do plenário também em junho. Será debatido, por exemplo, a constitucionalidade do contrato intermitente e a equiparação de direitos entre terceirizados e empregados contratados pela tomadora de serviço. E no fim do semestre, antes do recesso, um dos temas é a obrigatoriedade de pagamento de adicional de risco portuário ao trabalhador avulso que opera em portos. O STF tem atualmente 1.107 processos liberados para a pauta, ou seja, prontos para julgamento. É importante lembrar que ao longo do semestre, outros casos que não estavam pautados podem ser levados a julgamento, como, por exemplo, o referendo de liminares concedidas monocraticamente por um ministro da Corte. E a gente volta a conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto. Karina, como vimos agora na reportagem da Carla Lucena, temas muito variados, inaugurando inclusive a sistemática de divulgação de todos os trabalhos do semestre, que podem ser modificados ao longo do semestre. Vamos começar com o mês de fevereiro, pelo menos acho que teremos tempo de falar de pelo menos 2 destaques. Homofobia é um tema recorrente, muito atual, e também temos uma ação penal contra parlamentar no Supremo. Exatamente, Cadu. Com relação à homofobia, trata-se de incluído na pauta dirigida de fevereiro, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que se busca, aqui no Poder Judiciário, suprir uma inércia do Poder Legislativo que não votou e não aprovou ainda a criminalização da homofobia. E aqui 3 argumentos principais são trazidos para que o Supremo possa suprir essa deficiência. Um primeiro argumento é que essa criminalidade específica decorreria da própria vedação do racismo previsto no artigo 5º da Constituição. Alega-se ainda que, se não acatado esse argumento, que o artigo 5º também veda quaisquer tipos de discriminações atentatórias a liberdades e a direitos fundamentais. E ainda um terceiro argumento, que seria necessário que o Supremo suprisse essa omissão, já que, de acordo com o princípio da proporcionalidade, em relação a esse tema, haveria uma proteção deficiente em relação a essas pessoas que se consideram contra essa atuação homofóbica. Então, haveria necessidade de uma regulamentação desse tema. Esse é o tema, um dos assuntos trazidos para fevereiro. E o outro, como você disse, sendo o Supremo Tribunal Federal o juiz natural de parlamentares federais, um deputado federal teve, em 2013, recebida a denúncia que o acusava de crime contra a ordem tributária. Isso porque, quando ele era diretor de uma empresa mineira no âmbito florestal, vamos dizer assim, ele era diretor florestal, ele teria determinado a compra de pelo menos 910 caminhões de carvão vegetal nativo, mas como se fosse carvão reflorestado. E o argumento aqui da fraude, e aí o crime tributário, é de que esse carvão vegetal reflorestado, ele custa bem mais barato do que o carvão nativo. E, de acordo com o Ministério Público, essa sonegação de tributo teria ocasionado, pelo menos, aproximadamente 8 milhões de reais de
de prejuízo aos cofres públicos do Estado de Minas Gerais. Então, ele se tornou réu e vem justamente com o recurso para tentar afastar essa condição e afastar o recebimento dessa denúncia aqui na Suprema Corte. Olha, isso é só o começo. Muita coisa em expectativa de acontecimentos, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal. E nesta manhã de abertura do ano judiciário, já decisão aqui no STF. E por isso, a gente volta a falar ao vivo com o repórter Gabriel Ciafri, que continua lá de plantão, acompanhando todas as questões para a gente aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Gabriel, que decisão é essa? Oi, Cadu, de volta aqui ao Jornal da Justiça. Bom, é uma decisão referente ao senador eleito Flávio Bolsonaro. Ela foi expedida agora há pouco pelo ministro Marco Aurélio. Se refere a uma tentativa do senador eleito de barrar a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, baseado em relatórios do COAF, que apontam aí movimentações suspeitas no valor de R$1.200.000. O ex-motorista do parlamentar Fabrício Queiroz também é alvo do procedimento. Na reclamação, Flávio Bolsonaro afirmava que o Ministério Público teria requerido ao COAF informações sigilosas de forma ilegal, sem autorização judicial, e que essa decisão caberia ao Supremo Tribunal Federal, porque ele se elegeu, então, senador da República. O pedido foi feito no recesso do Poder Judiciário e, por isso, foi recebido pelo ministro Luiz Fux. Ele acabou determinando a suspensão temporária e agora o ministro Marco Aurélio, voltando aos trabalhos, analisou o caso e disse que entendeu que não é possível impedir isso, porque, segundo ele, não é uma competência do Supremo tratar do caso, já que as supostas irregularidades teriam acontecido quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Daqui a pouco, o Superior Tribunal de Justiça abre hoje o ano judiciário com sessão da Corte Especial. A sessão começa às 14h e será conduzida pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais, que estavam suspensos por conta das férias dos ministros. Na próxima semana, também serão retomados os trabalhos nas 6 turmas do STJ, com sessões já marcadas para terça e quinta-feira. E na próxima quarta-feira, dia 6, a Corte Especial fará sessão ordinária de julgamentos. A Corte é composta pelos ministros que atuam há mais tempo no tribunal e julga, entre outras matérias, ações penais originárias contra autoridades com foro por prerrogativa de função e recursos quando há interpretação divergente entre os órgãos especializados do tribunal. E você vai ver a seguir: Superior Tribunal de Justiça concede liberdade ao ex-governador do Paraná, Beto Richa. E ainda, TST mantém demissão por justa causa de ex-funcionário da Caixa por improbidade. De acordo com o banco, ele emitiu parecer falso em favor de uma empreiteira para atestar a conclusão de uma obra realizada apenas parcialmente. O Ministério Público Federal fez recomendações a órgãos técnicos para não emitirem licenças ambientais para barragens que utilizem método chamado de alteamento de montante. O alteamento de montante é a forma de mineração utilizada tanto no reservatório da mina Córrego do Feijão da Vale, como na barragem do Fundão da São Marco, em Mariana, que rompeu em 2015. O método é proibido em alguns países, como no Chile. Ele permite que o dique inicial seja ampliado para cima quando a barragem fica cheia, utilizando o próprio rejeito do processo de beneficiamento do minério como fundação da barreira de contenção. Segundo especialistas, barragens construídas pelo método de alteamentos de montante agregam maiores riscos de ruptura que outras metodologias. 3 recomendações foram encaminhadas ao IBAMA, a Agência Nacional de Mineração e a Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais. Os documentos alertam para a necessidade de o poder público exigir que os mineradores apresentem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ajudem no financiamento de pesquisas voltadas à sustentabilidade na mineração e contratem seguro para a cobertura de danos a terceiros e ao meio ambiente. No caso da Agência Nacional de Mineração, o MPF pede para que determine que os mineradores imediatamente apresentem um cronograma de retirada da população que vive no curso próximo de suas barragens. O Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade ao ex-governador do Paraná, Beto Richa. Na mesma decisão, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, expediu uma ordem de salvo-conduto para evitar nova prisão.
O ex-governador do Paraná, Beto Richa, estava preso desde o dia 25 de janeiro. Ele é investigado por supostamente receber propinas da empreiteira Odebrecht e de empresas concessionárias de rodovias. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, determinou a liberação imediata do ex-governador por entender que não há, no caso, qualquer fundamentação apta a justificar a decretação da prisão preventiva. O ministro expediu ainda uma ordem de salvo-conduto em favor de Beto Richa e do irmão dele, José Richa Filho, para que não sejam presos cautelarmente. Para o presidente do STJ, nada de concreto foi demonstrado para ser justificada a necessidade de proteger a instrução criminal com prisão cautelar. O presidente do STJ destacou que os fatos remontam a mais de 7 anos e que, além disso, houve renúncia ao cargo eletivo, submissão a novo pleito eleitoral e derrota nas eleições. Após parecer do Ministério Público Federal, o mérito do recurso em habeas corpus será julgado pela 6ª turma, sob relatoria da ministra Laurita Vaz. A demissão por justa causa de um ex-engenheiro da Caixa Econômica Federal, condenado por improbidade, foi mantida pelo TST. Um engenheiro da Caixa Econômica Federal foi dispensado do trabalho porque, de acordo com o banco, ele emitiu parecer falso em favor de uma empreiteira para atestar a conclusão de uma obra realizada apenas parcialmente. O ato do engenheiro permitiu a liberação de recursos do financiamento. Em troca, o empregado teria recebido material de acabamento para usar na própria casa. Ele acabou demitido por justa causa. Após a dispensa, o engenheiro recorreu à Justiça do Trabalho para tentar a reintegração ao emprego. Afirmou que a improbidade administrativa não havia sido comprovada. Em primeiro grau, ele conseguiu reverter a justa causa, voltou ao emprego e a Caixa Econômica Federal pagou as parcelas devidas. O caso chegou a transitar em julgado, mas como ele foi condenado posteriormente na esfera penal, a Caixa ajuizou a ação rescisória e o processo foi reaberto na Justiça do Trabalho. O banco pediu que a justa causa fosse restabelecida. O argumento da Caixa foi que os fatos discutidos no processo criminal eram os mesmos que motivaram a dispensa do engenheiro. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro acolheu o pedido do banco e, assim, desconstituiu a sentença trabalhista de 1º grau. De acordo com o TRT, independentemente das provas produzidas no processo trabalhista, não seria possível chegar a solução diferente da esfera penal. Insatisfeito, o engenheiro recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o recurso foi rejeitado. O relator do processo na seção 2 de dissídios individuais, ministro Alexandre Agra Belmonte, manteve o entendimento do regional. O ministro enfatizou que a justiça, apesar de ser fracionada, atua de maneira única e que a condenação na esfera penal não permite manutenção de decisão contrária a ela na Justiça do Trabalho. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, Lei de Execução Penal é o tema da série Como Funciona a Justiça. A remissão de pena também é de responsabilidade da execução penal. Atividades dentro da prisão garantem a redução da condenação. Uma empregada brasileira contratada para trabalhar em navios de cruzeiro internacional pediu que as empresas responsáveis pela contratação fossem condenadas ao pagamento de verbas rescisórias. O Tribunal Superior do Trabalho negou. O pedido da empregada havia sido aceito em 1º e 2º grau, mas no recurso de revista ao TST, as empresas sustentaram que o contrato de trabalho da assistente foi feito dentro do navio que não tinha domicílio no Brasil e que a aplicação da legislação brasileira aos empregados brasileiros a bordo violaria os tratados internacionais ratificados pelo país. Ao julgar o caso, o relator na 4ª turma, ministro Alexandre Luiz Ramos, citou a Convenção de Direito Internacional Privado. Segundo o ministro, nas relações de trabalho dos marítimos, onde os serviços são executados na maior parte em alto mar, o direito internacional reconhece como elemento de conexão a bandeira do navio e que os profissionais que navegam em águas internacionais e nacionais mantêm uma relação ímpar em razão da prestação de serviços. Para o ministro, se a legislação do local de contratação fosse considerada,
haveria risco de tratamento diferenciado da tripulação, o que violaria as normas de direito internacional privado. Com base nesse entendimento, por unanimidade, a 4ª turma do TST afastou a aplicação da legislação trabalhista brasileira e julgou improcedente o pedido da empregada. O Brasil tem mais de 730 mil presos, o dobro do que o sistema prisional comporta. Rafaela, na reportagem de hoje sobre como funciona a Justiça, a aplicação da Lei de Execução Penal e as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça para tentar reverter este quadro. É constitucional. Todo preso tem direito a uma pena humanizada, aquela que é capaz de ressocializar o condenado. Garantir isto é um dos papéis da execução penal. Como o próprio nome diz, regular o cumprimento das penas, a condenação em si e também a reintegração do preso. A Lei de Execução Penal traz todas as diretrizes deste processo, desde a condenação em regime fechado até a progressão para os regimes semiaberto e aberto. A legislação garante que, aos poucos, o convívio social seja reestabelecido e que haja prevenção no cometimento de novos delitos. De acordo com o último balanço do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem mais de 730 mil presos, 95% homens e 5% mulheres. Roubo, tráfico de drogas e homicídio foram os crimes mais praticados. O déficit de vagas no sistema prisional, segundo o Ministério da Justiça, é de 358 mil. A superlotação está estimada em 200% nas penitenciárias federais e estaduais. O CNJ, há 10 anos, vem tentando reverter estas condições. Vejo, por exemplo, o caso das audiências de custódia, que surgiram justamente com essa pretensão de qualificar a entrada dentro do sistema prisional, ou seja, apenas colocarmos dentro do sistema prisional as pessoas que realmente representam um perigo para a sociedade, as pessoas que realmente se mostram incompatíveis com o convívio social. Com os mutirões carcerários nós fazemos justamente o inverso, calibrando, ou qualificando a porta de saída para que nós possamos retirar do sistema prisional justamente aquelas pessoas que já cumpriram ali e já a punição já se mostrou bastante para essas pessoas em relação àquele compromisso que o Estado assumiu também de responder ao crime por elas praticado. A remissão de pena também é de responsabilidade da execução penal. Atividades dentro da prisão garantem a redução da condenação. A cada 3 dias de trabalho, por exemplo, é menos 1 na pena. A cada 12 horas de frequência escolar, 1 dia é executado. O trabalho e o estudo são algumas das formas efetivas de ressocialização. Muda o comportamento criminoso e dá novas perspectivas ao preso. A execução penal permite que ele saia da prisão com dignidade. Esse trabalho que ele é quase que obrigado a fazer dentro da cadeia, ele gera uma pecúnia, ele gera um salário. E esse salário, ele serve para sustentar a família aqui fora, às vezes, para o sustento dele dentro da cadeia. E ainda o que sobra, isso é colocado numa pequena poupança, para quando ele sair, ele não sair sem dinheiro, sem lugar para ir, porque muitos saem, porque a família abandona, muitos saem sem lugar até para ir. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa tarde. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana.